Lucas 15, versículo 1. Nós vamos ministrar essa noite algo que Deus falou tão grande no meu coração, algo que o Senhor tem movido meu coração, uma direção para essa semana. E eu espero que cada um de nós aqui nessa noite possamos abrir a porta desse coração para deixar Jesus trabalhar, deixar Jesus falar conosco. Então, irmãos, eu já sempre falo aqui, nós somos a igreja do fogo, amém, Lagoinha? Então, vamos colocar lenha nessa fogueira em nome de Jesus. Tem que ter glória a Deus, tem que ter aleluia, senão a gente não prega, não consegue pregar. Todos encontraram aí? Amém? Então vamos ler. Vão ser 32 versículos, tá, irmãos? Porque nós somos a igreja que gosta de Bíblia também, de ler Bíblia. Tá na unção aí pentecostal, ministro? Glória a Deus, então vamos embora. Diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam de se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matam o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido, foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor,
nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, porque este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Irmãos, vou dar oportunidade agora para você dar um glória a Deus, para você agradecer a Ele por ter sido encontrado, por ter sido achado, por ter sido um filho que estava distante de casa, e o pai, Ele te abraçou, e o pai te recebeu de volta com amor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, irmãos. Como eu me alegro, como eu amo poder falar de Jesus. Jesus é o amor da minha vida, Jesus é o que move o nosso coração, Jesus é o dono da igreja, e nós precisamos aprender mais com o Senhor. É tão interessante que Jesus falava por parábolas, e Ele falava de uma forma simples, para que as pessoas entendessem a realidade do Evangelho. Jesus, Ele não veio como um fariseu, sendo mais instruído do que eles, irmãos, na unção do Espírito Santo. Jesus, Ele trouxe palavras simples, e Ele trouxe o poder de Deus através da palavra e através da vida dEle, através do dia a dia dEle, através da caminhada dEle. Irmãos, nós só precisamos de uma coisa para sermos bem-sucedidos. Nós só precisamos de algo na nossa vida que vai fazer a gente chegar até o final, e isso é o nome de Jesus. Nós só precisamos do nome de Jesus, nós só precisamos da palavra de Jesus, nós só precisamos ser direcionados por Jesus, porque da mesma forma que Ele caminhou nessa terra e Ele provou para nós que é possível nascer aqui, é possível viver aqui, é possível trabalhar aqui, é possível servir aqui, é possível ter uma família aqui, é preciso construir, irmãos, amigos aqui e depois ir morar no céu. Irmãos, se Jesus fez tudo isso e hoje está na glória, e hoje está preparando uma morada para mim e para você, você tem 1000 motivos para fazer festa nessa noite, para celebrar o nome de Jesus nessa noite, para estar feliz nessa noite, porque Jesus te chamou para uma vida de alegria, irmãos. É um caminho de alegria que Jesus chamou cada um de nós. E a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração é: não perca o caminho. Diga para pelo menos 2 pessoas aí: não perca o caminho, meu irmão. Se tiver alguém que perdeu o caminho aqui, vai ser colocado de volta nessa noite em nome de Jesus, irmãos. Não tem como ouvir a palavra de Deus e não voltar para o caminho. Não tem como estar na presença de Cristo e não voltar para o caminho. Isso é impossível. Não perca o caminho. Isso é algo que nós precisamos refletir todos os dias. Porque se há um caminho, nós precisamos percorrer esse caminho. Se Jesus nos apontou um caminho, nós precisamos percorrer esse caminho. Jesus disse em sua palavra em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus, Ele deixa bem claro que Ele é o caminho que leva para Deus, o caminho que leva para a salvação. Se Ele fala que Ele é o caminho, Ele está dizendo: eu sou a única forma, é o único jeito, é a única passagem, é a única estrada que você pode percorrer, é a que eu estou nela. É a que eu tenho te mostrado, é a que eu tenho te direcionado. E este caminho é um caminho difícil. Diga para 2 pessoas aí: é um caminho difícil, tá, irmão? É um caminho difícil. E só quem vai conseguir, irmãos, percorrer ele inteiro é crente. Vê se tem alguém com cara de crente aí do seu lado aí. Vê se tem alguém com cara cheio do Espírito Santo aí do seu lado aí. Diga: meu irmão, seu cálice vai transbordar. Você vai sair daqui nessa noite não só com cara de crente, mas com corpo de crente, com jeito de crente, com mente de crente. Você vai sair daqui nessa noite totalmente crente, para a glória de Deus. Aleluia! Ô irmãos,
Às vezes nós não é crente não. Nós temos que tomar cuidado com isso. No dia em que você olhar para alguma atitude sua e falar: meu irmão, eu não sou crente hoje não, está alguma coisa de errado comigo, recalcule a rota. Fala para alguém aí: recalcule a rota, meu irmão. Diga: no dia do teu erro, recalcule a rota. No dia do pecado, recalcule a rota. No dia que você estiver querendo desistir, recalcule a rota. Irmãos, então esse é o primeiro passo para a nossa caminhada: recalcular a rota. Jesus disse no evangelho que escreveu Mateus capítulo 7 versículo 13: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e o caminho fácil que levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Jesus, obrigado por eu estar entre essas poucas pessoas, Senhor. Obrigado por nós estarmos entre essas poucas pessoas que percorrerão esse caminho difícil, que começarão e que terminarão e que não vão desistir por nada, em nome de Jesus. O caminho é difícil, o caminho não é fácil, irmãos. Você já foi para algum lugar difícil? Algum lugar que você não sabia como você ia chegar lá e você precisou utilizar um GPS? Quantos aqui já usou um GPS para ir para algum lugar? Todos nós, eu acredito nisso, né, irmãos? Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, quando a gente desconhece o local para onde nós estamos indo, nós utilizamos um GPS. Então, se a gente está utilizando um GPS, é o GPS que vai nos levar até esse lugar. Se a gente errar o caminho, mesmo sendo direcionado pelo GPS, o GPS ele vai recalcular a rota. Talvez ele vai fazer você voltar um passo. Talvez ele vai fazer você fazer o primeiro retorno. Ele vai fazer alguma coisa. Alguma situação vai acontecer para que você retorne ao caminho. Olha o que Paulo diz à igreja de Filipenses no capítulo 3, versículo 13. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Nós precisamos fazer alguma coisa quando nós estamos perdidos. Você precisa fazer alguma coisa quando você se encontrar perdido. Essa palavra que nós lemos em relação ao filho vai dizer que ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele viu que estava distante do pai. Ele viu que estava num caminho perdido. Ele viu que estava precisando voltar para a casa do pai, e ele caiu em si. Ele assumiu, ele reconheceu que ele estava perdido. E esse é o primeiro passo, Lagoinha. A única coisa que pode nos impedir de viver esse caminho, de viver aquilo que Jesus tem para a nossa vida, somos nós mesmos. Quando a gente acha que aquilo que nós temos já é suficiente, quando eu acho que eu não preciso de Jesus, quando eu acho que eu não preciso talvez me arrepender de alguma coisa, porque eu já aceitei a Cristo. Irmãos, nós precisamos recalcular a rota na nossa vida. Cair em si, reconhecer o nosso erro, a nossa falha, todos os dias. Não há vergonha nenhuma você retornar e voltar ao caminho. Não há vergonha nenhuma você reconhecer publicamente que você precisa de Jesus, de você reconhecer que você errou, de você confessar a alguém que você errou. Nós vivemos uma realidade que não é diferente da realidade que Cristo viveu, não é diferente da realidade que Cristo pregou o evangelho. Entendam que no texto que nós lemos, Jesus ele vai contar uma parábola com 3 histórias, mas é apenas uma parábola. Quantas parábolas, irmãos? Uma parábola. Ele queria trazer 3 realidades dentro dessa parábola. Qual delas? A primeira, a ovelha que se perdeu do lado de fora. A ovelha estava onde, Lagoinha? Do lado de fora. Essa é uma das nossas missões: resgatar aqueles que estão do lado de fora, aqueles que não conhecem o evangelho, aqueles que não conhecem o reino de Deus Cristo. Mas Jesus não fala só sobre quem está do lado de fora. Ele vai falar também da dracma que se perdeu do lado da onde? De dentro. Da mesma forma que Deus se preocupa com quem está fora do caminho do lado de fora, Ele se preocupa também com quem está fora do caminho do lado de dentro.
com a mesma intensidade de busca, com a mesma intensidade de encontrar aquilo que foi perdido, acontece nas duas histórias da mesma parábola. E a terceira, irmãos, é uma confirmação de toda aquela parábola que ele estava contando, aonde ele vai trazer os dois casos, do filho que se perdeu do lado de fora e saiu de casa, mas também do filho que estava perdido do lado de dentro e que nunca saiu de casa. Lagoinha, nós precisamos entender e reconhecer que nós precisamos de Cristo, nós precisamos da palavra de Cristo, nós precisamos viver Cristo, e nós precisamos reconhecer quando nós estamos fora deste caminho. O caminho de Cristo é somente um, é o sim ou não. Não há outro caminho, não há uma outra opção. O Paulo, o apóstolo, ele vai dizer que ele precisava fazer alguma coisa. Ele queria morar no céu, ele queria viver o melhor de Deus, ele estava plantando para colher. Não se esqueça de onde saiu. Fale para 2 pessoas, 3 pessoas aí, não se esqueça de onde você saiu. A nossa caminhada tem início em um ponto de partida. Quando você utiliza um GPS, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a sua origem, é colocar o seu ponto de partida, é colocar aonde você está indo. Quem veio de Uber para a igreja aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, irmã Raquel. Você veio de Uber Black, né, irmã Raquel? Já está até Black aí, né? Glória a Deus. Recebe, irmã. Quando você chamou o GPS, quando você chamou o Uber, a primeira coisa que você teve que colocar foi aonde a senhora estava, certo? Em primeiro lugar, o ponto de partida, irmãos. Se você não colocar o ponto de partida, não tem como você ser encontrado. Não tem como o motorista te encontrar, não tem como, você vai estar perdido, porque você não sabe aonde você está. E nós precisamos refletir, irmãos, aonde nós estamos. Nós precisamos refletir da onde que Deus nos tirou. Não se esqueça de onde você saiu. Irmãos, eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde Deus me tirou. O passado, ele não pode servir para nos aprisionar lá, mas o passado serve de inspiração para nós continuarmos prosseguindo adiante, prosseguindo para as coisas que estão adiante de nós. Paulo, ele vai dizer aos Filipenses no capítulo 3, versículo 13: esqueço aquilo que fica para trás. Ele esquece aquilo que ficou para trás. Ele esquece aquilo que trazia condenação sobre a vida dele. Ele esquece aquilo que trazia frustração sobre a vida dele. Ele esquece aquilo que ele fez que não alegrou o coração de Deus. Mas ele não esquece de quem ele era. Paulo, em todas as suas mensagens, ele vai falar bem claro quem ele era: o menor dos apóstolos, aquele que era o menor, aquele que foi o perseguidor da igreja, aquele que não tinha dignidade de falar que era um apóstolo de Cristo por aquilo que ele já havia vivido. Mas isso não fazia com que ele parasse. Nós sabemos de onde Deus nos tirou, e nós precisamos usar isso para alcançar vidas. Você precisa usar o teu testemunho para alcançar vidas, para viver o propósito. Você precisa usar o teu testemunho para continuar nessa caminhada que Deus colocou você. É nessa caminhada que pessoas precisarão ouvir da onde Deus te tirou. É nessa caminhada que pessoas precisarão saber da onde você saiu. Porque quando você estiver um pouquinho mais adiante, vão ter pessoas que vão estar atrás de você, olhando para você e querendo saber o que você fez para chegar aonde você está. Tem alguém comigo aqui, Lagoinha, recebendo essa palavra? Então não se esqueça de nada, não se esqueça de onde você saiu. Não se esqueça de onde você saiu. Use isso para impulsionar você. Mas tudo aquilo que paralisa você, tudo aquilo que aprisiona você, são coisas passadas que você não pode mais estar aprisionado a isso.
Isaías capítulo 43, versículo 18 diz: mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Irmãos, olha que lindo o que o profeta Isaías está dizendo aqui a respeito de Deus. Não fiquem, irmãos, com essas lembranças ruins, essas lembranças que vão atrapalhar a sua vida, essas coisas que vão trazer à existência coisas que já foram embora. Nós precisamos caminhar para a frente, irmãos, caminhar para frente. Se a gente perder desse caminho, é um erro no trajeto, mas a gente volta para ele. Mas não vamos caminhar para trás, não vamos sair desse caminho. Deus fala aqui, irmãos, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Tem gente que só tem testemunho antigo para contar, irmão. Tem gente que só tem maravilha antiga para contar e não consegue contemplar, enxergar aquilo que Deus está fazendo todos os dias. Irmãos, todos os dias nós vivemos milagres, todos os dias nós servimos a um Deus de milagres, todos os dias Deus tem feito. Deus diz em sua palavra que Ele é o mesmo do passado, do presente e do futuro. Não há outro Deus além do nosso. Irmãos, não fique lembrando de coisas de trás, viva para aquilo que está adiante. Deus tem mais para fazer, Deus tem mais bênção, Deus tem mais milagre, Deus quer fazer mais através de você. Não pare nessa caminhada, não paralise, você precisa continuar. E para você continuar, você vai precisar marcar também o seu ponto de destino. Não basta você apenas saber de onde você está saindo, marcar o ponto de partida. Você também precisa marcar o lugar do seu destino. Para onde você vai é o que eu te pergunto nessa noite. Para onde você quer ir é o que eu te pergunto nessa noite. Irmãos, aquele que não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Aquele que não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E este não vai para lugar nenhum. É sempre dando voltas em círculo. Assim como o povo no Egito, irmãos, não saía do lugar, porque não conseguia observar o GPS de Deus, não conseguiam olhar para o que Deus está fazendo. Você precisa viver uma vida de propósito. Se a caminhada é difícil, irmãos, a gente tem que viver pela fé. Se a caminhada é complicada, a gente precisa viver pela fé. Sabe por quê? Porque ninguém vive sofrendo, irmãos. Por detrás de um sofrimento tem uma vitória. Por detrás de uma luta, irmãos, tem uma vitória. Nós precisamos caminhar em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas olhando para aquilo que está avante da gente, olhando para a recompensa, olhando que vai valer a pena, olhando que nós vamos receber aquilo que Deus está prometendo, olhando que nós iremos chegar do outro lado. Olhe para o seu destino, para onde você quer ir. Coloque isso nos pés do Senhor. Fale com Jesus. Não tenha medo de pedir. Tem gente que não pede, tem gente que tem medo de pedir, irmãos. E a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á. Pede, busca, bate. É vida com propósito, irmão. Jesus, ele orava pedindo coisas para Deus. Jesus orava ao Pai agradecendo. Jesus orava ao Pai em favor dos discípulos. Jesus orava ao Pai em todas as situações e circunstâncias. Uma vida de petição, uma vida de oração. Isso reflete no ministério dele, onde ele ensina aos seus discípulos também como orar, pedir o pão de cada dia, pedir para que Deus faça as coisas. Irmãos, Deus está com as mãos estendidas e com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Ele quer ouvir você falar, ele quer ouvir você pedir. Aquilo que ele fez no passado, ele faz hoje. Hoje eu contei até um testemunho, porque ontem a gente foi comemorar o aniversário da Luísa. E quando a gente chegou em casa, antes de ontem à noite, estava chovendo muito. Chuva aqui em Valparaíso. A Luísa estava um pouco triste, porque ela já tinha combinado com os amigos para ir para o clube. A gente ir para o clube com ela. E eu falei: filha, vamos fazer uma coisa? Vamos orar ao Deus dos céus. Vamos orar ao Deus dos céus e pedir para que Ele abra os céus e que a gente consiga celebrar a sua festa, que a gente consiga ir para o clube. Ela: tá bom, papai. Irmãos, e nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nós pedimos a Deus. Não há pecado em pedir. Irmãos, Deus, a Bíblia diz que se as palavras de Cristo estiverem em nós,
Se nós estivermos nele, conectados a ele, nós poderemos pedir tudo o que a gente quiser e nos será concedido. Isso é uma vida de comunhão, irmãos. Isso é uma vida de alinhamento com os céus. Deus está te chamando para viver uma vida alinhada com Ele. Uma vida alinhada com Deus é uma vida onde não tem perca de sinal. Irmãos, não vai perder o sinal do seu GPS. Enquanto você estiver no caminho pedindo a Deus, irmãos, chega no trono, tem resposta para a sua vida. Irmãos, não tem como não acontecer. E quando a gente acordou de manhã, estava caindo água aqui no Valparaíso ontem. Quem lembra aí, irmãos, da água de ontem? Lembra nada, você estava embaixo do cobertor ontem, dormindo. Se não fosse aniversário da Luísa, talvez eu poderia até fazer isso. Se não fosse a obra aqui, né, irmãos? Não tem como dormir não. Mas a chuvinha daquela, todo mundo embaixo do cobertor. Até os convidados da minha filha estavam embaixo do cobertor. E a gente saiu, irmãos, pela fé. E quando a gente vai para Brasília, o clube que a gente foi é pertinho da Ponte de Otacá ali. Irmãos, os céus abertos. Só tinha sol em cima daquele clube, irmãos. Eu tirei foto, eu filmei, botei no meu status, falei, ó, aqui em Brasília tem sol, nós estamos no clube aqui. E todo mundo dormindo, irmãos. Convidado foi chegar, já era quase na hora do almoço. Mas Deus abriu os céus. O Deus do passado, que fez isso na vida de um profeta, do profeta Elias, pediu para não chover, não choveu. Josué pediu para Deus, para vencer a batalha, que o sol parasse. Na verdade foi a terra, né? Mas é a concepção da época, irmãos. Deus, Ele não muda. Por que você tem medo de pedir? Jesus falou que a sua fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, ó, sai daqui, vai para ali, e isso vai acontecer. E por que você não tem coragem de pedir aquilo que é impossível para você e falar com Deus? Peça, irmãos. Fale com o papai. Se você não estiver pronto para receber, Ele vai preparar a sua vida. Ele vai preparar você para que em alguma parte desse caminho você receba. Agora, o que você não pode é caminhar sozinho. Tem muita gente que quer caminhar sozinho. Tem muita gente que quer estar no caminho, mas Jesus está atrás dele. Jesus está lá, manso, humilde de coração, irmãos. Tranquilo, sem pressa nenhuma. Nosso Jesus maravilhoso, irmãos. Como é que ele aguentou esse tanto de fariseu criticando ele? E ele tranquilo. E a gente está lá na frente, lá, ó, correndo. E Jesus lá atrás. Aí a gente até recebe aquilo que a gente estava correndo atrás. A gente até recebe aquilo que a gente estava buscando. Mas quando chega mais na frente um pouquinho, se acaba. Ladrão leva. Ferrugem consome. Não dá certo. Perdemos aquilo que nós batalhamos, desconstruímos aquilo que nós levamos muito tempo para construir. Sabe por quê? Porque nós construímos sem Cristo, nós construímos sozinhos, nós não estávamos com Ele, irmãos. E aquilo que você constrói, estando com Cristo, você tem um seguro eterno. Irmãos, ladrão não toca, ferrugem não consome, ninguém vai roubar a tua bênção, ninguém vai anular aquilo que Deus tem para a tua vida. Então prossiga esse caminho, olhando para o seu destino, mas sempre com Jesus do seu lado. Não largue a mão dele para nada, irmãos. Não larga. Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3, versículo 14: eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Você vai caminhando, você vai andando, você vai correndo, não importa como vai ser, mas você precisa chegar na linha de chegada, irmãos. Quantos aqui já correram alguma maratona aqui em Valparaíso, Brasília? Essas corridas que tem aí. Alguém já correu maratona aqui? Levanta a mão. Ninguém. Alguém já correu meia maratona aqui? Ninguém. Alguém já correu 5 quilômetros aqui, irmão? Amém. Glória a Deus, Jesus. Começou a melhorar. Alguém já correu 2 quilômetros aqui, irmãos? 1 quilômetro só. 1 quilômetrozinho. Uma corridinha, irmãos, para pegar o ônibus, dona Raquel. Sim, né, irmão? Pelo menos correr para pegar o ônibus. Alguém já correu? Essas corridas é o seguinte. Vou falar aqui para vocês como que funciona. Você faz a inscrição nela. Você faz a inscrição, você vai ganhar um kit.
Eita glória, ó, Jesus descendo maná do céu, irmãos. Quando você faz a inscrição, você já ganha um kit. Ele já te dá ali um preparo para que você consiga participar daquele evento, daquela corrida. Toda corrida tem uma camisa, ele te dá uma nova veste, né? Vai te dar uma nova roupa. Às vezes vem até uma garrafinha de água. Todo mundo ganha um kit para a corrida. E todos vão correr o mesmo caminho. E sabe qual que é o segredo? Independentemente se é o primeiro que vai correr, ou que vai andar, ou que vai se arrastar, independente de quem for, irmãos, se ele cruzar a linha de chegada, ele vai ganhar, sabe o quê? Uma medalha. E a medalha é igual para todo mundo, irmãos. Todo mundo ganha a mesma medalha. O que Jesus revela ao meu coração, irmãos, é porque a corrida é para todos. É para todos aqueles que se inscreveram nela. É para todos aqueles que decidiram entrar nessa corrida, entrar nessa caminhada. E todos os que percorrerem esse caminho difícil, seja o primeiro ou seja o último, irmãos, não importa se eu vou ser o primeiro ou se eu vou ser o último. Eu quero chegar até a linha de chegada, porque eu sei que quando eu chegar lá, eu serei coroado, eu serei recompensado, eu vou receber uma medalha. Agora, quem não chegar lá não tem medalha. Quem não chegar lá, mesmo que seja se arrastando, irmão, parou na metade do caminho, parou a 10 metros do caminho, se não cruzar a linha de chegada, não vai ganhar a medalha de participação. Não ganha. É preciso chegar até o fim. Irmãos, você precisa chegar até o fim. Já libera essa palavra aí para todo mundo que está do seu lado. Meu irmão, é importante você chegar até o fim. Não importa se vai ser andando, se vai ser se arrastando, mas você não pode sair do caminho. Você vai chegar até o fim. Você vai chegar ao seu destino. E sabia que um corredor, quando ele vai correr, ele tem que olhar para frente. O corredor, ele não pode olhar para baixo. Ele não pode andar encurvado, ele não pode olhar para baixo. Ele não pode nem olhar para cima quando está correndo. Não pode olhar para um lado para o outro. Numa corrida você precisa manter uma postura. É o olhar para frente. É o olhar para onde você vai correr. É o olhar onde a sua perna vai chegar. A corrida você precisa estar focado. Porque quando vier o cansaço, quando vier a dificuldade, o seu corpo o tempo inteiro vai pedir para você parar. Irmãos, primeiro quilômetro de corrida, o seu corpo vai falar: para, você não dá conta, você não é capaz, está tudo travando, as costas estão doendo. O seu corpo o tempo inteiro ele vai combater contra você. A sua mente vai ser a sua maior vilã, vai ser a sua maior inimiga para que você pare. O inferno, ele também vai bradar no seu ouvido para que você pare. Mas o interessante de tudo, irmãos, é que mesmo o seu corpo pedindo para parar, mesmo a sua mente ali pedindo para parar, mesmo o inimigo, o inferno pedindo para você parar, enquanto você estiver olhando para o seu destino, olhando para frente, isso faz com que você não para. Irmãos, a gente tira força da onde não tem, e a gente não perde a classe. Um corredor, quando está correndo, ele não perde a classe. Faz uma cara bonita aí, faz uma cara linda, irmãos. Tá difícil, tá doendo, mas você não perde a classe. Você está com uma cara como se não tivesse nada acontecendo. Você está feliz. Você olha para uma pessoa correndo a maratona ali, o cara está correndo ali, ele está morto querendo parar. Mas ele está lá, ó, olhando para frente. Você olha para ele: meu Deus, esse homem não cansa não. Meu Deus, essa mulher não cansa não, irmãos. Ele está extremamente cansado, ele está extremamente fadigado. Quem faz atividade física aqui sabe como é que é. Está extremamente cansado, mas nós não podemos, irmãos, externar isso. Se você estiver olhando para frente, irmãos, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Olha o que Isaías, aqui capítulo 43, 19 diz: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Algo novo, irmãos. No seu destino tem algo novo que vai acontecer. O seu destino, você vai percorrer algo que você jamais imaginou percorrer. Você vai ganhar algo que você jamais imaginaram ganhar. E tudo isso, irmãos, vai acontecer de repente. Você vai ver acontecer de repente. Quando você menos esperar, você vai falar: meu Deus, eu já andei tudo isso.
Meu Deus, eu já tenho 10 anos no Evangelho, já tenho 15, já tenho 20, meus filhos já estão grandes, meus filhos já estão servindo. Irmãos, foi ontem que essa igreja nasceu lá na garagem de casa. Eu tenho ali minha filha ali servindo no follow. Eu tenho minha filha mais nova hoje de manhã servindo no follow. Eu tenho meus filhos na casa do Senhor crescendo diante dos meus olhos. E isso, irmãos, é algo tão de repente, é algo tão rápido. Irmãos, é um estralar de dedos. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para frente, nós estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para aquele que nos chamou, irmãos. E quando a gente olha para aquele que nos chamou, quando nós avançamos diante do propósito que Deus tem nos dado, as coisas vão acontecendo, novas coisas vão acontecendo, Deus vai liberando visão sobre você. Dê passos direcionados pelo mapa. Os nossos passos precisam ser totalmente direcionados pelo mapa, irmãos. Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. O todo passo, irmãos, precisa ser direcionado pelo mapa. Você precisa trazer luz para a sua caminhada. Você precisa enxergar para onde você está indo. Você precisa, irmãos, dar cada passo direcionado pela palavra de Deus, pelas Escrituras, por aquilo que Jesus está falando para você. Enquanto você estiver ouvindo a voz de Deus, enquanto você estiver sendo direcionado, enquanto a palavra de Deus for uma lâmpada para os seus pés, for uma luz que vai guiar você no dia a dia, desde o seu levantar até o seu dormir, irmãos, as coisas elas vão acontecer. Dê passos direcionados por esse mapa. Isaías 43, versículo 19 diz: prepararei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. O nosso Deus é o Deus que prepara um caminho no deserto, irmãos. Faz você passar por uma terra seca, faz você passar por uma terra plana. Enquanto você estiver sendo direcionado pela palavra, irmãos, por mais que seja difícil essa caminhada, você não vai tropeçar, você não vai cair. O caminho ele está preparado, a estrada ela foi preparada. Eu já contei a história aqui, né, irmãos, que Jesus ele veio no tempo em que Roma construiu as estradas. Roma ela dominou todo o mundo antigo, construíram estradas, e foram essas estradas que Jesus percorreu, foram essas estradas que os apóstolos percorreram para que o evangelho, irmãos, fosse propagado para todo mundo. A estrada foi preparada, há um preparo antes de acontecer. Antes de você dar qualquer passo nesse caminho, Jesus já havia preparado ele para você andar. Jesus é aquele que te escolhe no início, mas ele já está no seu destino. Ele está no ponto de partida e ele já está no destino. Todo o caminho já foi preparado por ele. E ainda mais, irmãos, ele está com você todo o tempo. Ele não solta as tuas mãos, ele sempre está com você. Agora, um lugar que não foi preparado é o fora do caminho. Nós estamos percorrendo, irmãos, em meio a um deserto, mas num solo fértil. Em meio ao deserto, em um solo firme, em uma rocha firme. Agora, quando a gente sai do caminho, seja para a direita ou seja para a esquerda, aí a gente começa a andar em um terreno desnivelado. Aí a gente começa a tropeçar. Aí a gente começa a cair. Aí a gente começa a chutar pedra. Porque fora do caminho, o terreno não tem estabilidade. O terreno, ele não foi preparado fora do caminho. O solo, irmãos, não está preparado para que você pise nele.
Então, se eu estou caindo, então, se eu estou tropeçando, então, se eu estou me machucando, é porque talvez eu me desviei, ou para a direita, ou para a esquerda. Talvez eu estou andando à beira do caminho, eu não estou andando dentro desse caminho. Jesus está falando: filho, filha, volta para o caminho, porque esse caminho eu já preparei para você. É um caminho que eu já planei ele, é um caminho que eu já asfaltei ele, é um caminho que não tem buraco, é o caminho que você vai ter que percorrer. O difícil, irmãos, é porque é uma luta contra nós mesmos. É por isso que é difícil, porque o caminho já foi preparado. É o que a palavra diz, um caminho que foi preparado no deserto, as estradas passando a seco. Paulo diz, Filipenses 3,13: eu avanço para o que está na minha frente. Ele avança para o destino dele, irmãos. Você precisa avançar. Você não pode parar. Você tem que continuar. Cada passo que você der nessa caminhada vai valer a pena. Irmãos, cada suor derramado nessa estrada vai valer a pena. Tudo que você fizer nessa caminhada vai valer a pena. Sabe por que vai valer a pena? Porque no final de tudo isso, irmãos, você vai encontrar o seu tesouro. No final de tudo isso, você vai ter o prêmio. Você vai na linha de chegada receber o prêmio. Você vai receber a coroa. Você vai ser recompensado. Você vai encontrar aquilo que você buscou, aquilo que você pediu, aquilo que você bateu incessantemente. Você vai encontrar. Então vai valer a pena, irmãos, cada gota de lágrima e de suor derramada. Filipenses 3,14, Paulo diz: esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Esse caminho que nós não podemos se perder, que nós não podemos perder ele, é o caminho que nos leva para a nova vida em Cristo Jesus. Você não escolheu estar nesse caminho. Foi Jesus que te chamou para estar nele. Foi Jesus que escolheu você para estar nele. Por quê? Para que você viva uma nova vida. Uma nova vida, uma nova realidade que vem dele. Uma nova vida em Cristo Jesus. E Paulo declara essa vida como sendo um prêmio. Queridos, como é bom ser premiado. Você tem motivo para dar glória a Deus. Você tem motivo para agradecer a Deus. Você tem sido premiado todos os dias da sua vida. Nós temos sido premiados, irmãos. É algo valioso que não pode ser perdido. Aquela dracma que foi perdida, ela foi procurada até ser encontrada. Aquela ovelha que foi perdida, ela foi procurada até ser encontrada. Aquele filho que se perdeu e que caiu em si, até a vinda dele, o pai o estava esperando com os braços abertos. Vai valer a pena, irmãos. O final vai valer a pena. Se erramos o trajeto, não importa, vai valer a pena. O importante não é como começamos, e sim como nós terminamos. O importante não é se eu cair em alguma parte da minha caminhada. O importante é se eu vou me levantar, e se eu vou prosseguir, e se eu vou chegar lá. Igreja, seja perseverante no Senhor. Igreja, continue servindo ao Senhor. Igreja, não saia do caminho do Senhor. Igreja, continue dentro da casa do Senhor. Igreja, faça alguma coisa para permanecer no caminho do Senhor. Não saia desse caminho por nada. Não saia desse caminho por nada. Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos. Se você chegou aqui nesse lugar, irmãos,
Deus, Ele quer transbordar sobre a sua vida. Se você chegou nessa casa, é porque Deus tem algo a liberar sobre você. Você pode ficar sobre os seus pés? Se nós chegamos aqui nessa igreja, na Lagoinha Valparaíso essa noite, é porque o Senhor, Ele tem um presente. O Senhor, Ele tem um tesouro. O Senhor, Ele tem uma recompensa. O Senhor, Ele tem uma bênção sobre a nossa vida, irmãos. Você decidiu caminhar até esse lugar. Você decidiu chegar a esse lugar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, vai falar sobre Pedro e João. E eles decidiram caminhar em direção ao templo. Eles decidiram sair de casa e ir para o templo, ir para a igreja. Porque eles precisavam, irmãos, ser direcionados por Jesus. Eles precisavam ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. É na casa do Pai, irmãos, é na comunhão, é onde nós estamos que é a festa, é onde nós estamos, aonde nós nos entregamos mais, aonde nós estamos, aonde nós nos sentimos completos pela presença do Espírito Santo. Irmãos, não há lugar melhor do que na presença de Deus e que na casa do Pai. E é isso que move o coração de um homem, e é isso que move o coração de uma mulher. Não é a nossa vontade, mas é o Espírito Santo de Deus conduzindo você a um lugar em que algo vai acontecer. Quantos creem aqui, irmãos, que algo já está acontecendo nessa noite? Há um liberar, um derramar de Deus sobre essa casa, há céus abertos sobre a Lagoinha, e algo vai acontecer. Algo já está acontecendo sobre esse lugar. Aleluia, louvado seja Deus. E quando eles chegam à casa de Deus, há um homem que estava sentado lá há muitos anos, há longos anos. Esse homem também estava lá. Ele estava na casa de Deus, mas ele nunca havia entrado nela. Ele estava lá, mas não vivia lá. Ele estava lá, mas não sentia o que acontecia lá. Ele estava em um ambiente de cura, em um ambiente de milagre, mas nada acontecia sobre a vida dele. Ele estava buscando algo material. Ele estava buscando algo que saciaria ele por um tempo. E ele estava lá, e quando Pedro e João chegam naquele lugar, o homem está sentado na porta do templo que se chamava Formosa. Ele estava sentado no portão formoso, e ele estava pedindo esmola para todo mundo que entrava naquele templo. Irmãos, quando Pedro e João viram ele, eles olharam para aquele homem, e aquele homem, ele pensou que eles iriam dar alguma coisa para ele. Ele pensou que eles iriam dar uma esmola para ele. Ele pensou que eles iriam dar aquilo que ele recebia constantemente das pessoas que entravam naquele lugar. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, ele pediu uma esmola para eles, e eles não tinham. Irmãos, nós, nessa caminhada que Jesus nos chamou, não temos nada para oferecer para ninguém. O caminho do templo, irmãos, há milagre. O caminho do templo, Deus quer nos usar. Quando nós estamos nesse caminho, Deus quer nos usar para alguém. Deus quer nos usar nessa terra, irmãos. Deus, Ele quer fazer através de você. Deus, Ele quer mover os céus através de você. E nós precisamos entender quando Deus quer agir. E Deus, Ele não age na nossa capacidade. Deus, Ele age na nossa incapacidade. Deus, Ele não age na nossa força. Deus, Ele age na nossa fraqueza. Deus, Ele age, irmãos, quando nós não temos nada, quando a gente não tem recurso, quando a gente não tem nada para oferecer. Aí que Ele entra. O que Ele precisa é de um coração aberto, um coração que quer buscá-lo. Quando Ele pede esmola para Pedro e João, eles falam: olha, eu não tenho nada para te oferecer. Eles colocam a mão no bolso, tira para fora. Eles não têm prata e eles não têm ouro. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Talvez, se eles tivessem dinheiro, esse coxo pediu dinheiro para eles, não foi? Pediu prata, pediu esmola, pediu ouro, pediu alguma coisa para eles. Talvez, se eles tivessem, eles teriam dado. E aquele homem continuaria no mesmo estado em que ele chegou naquele lugar. Aquele homem não teria transformação. Aquele homem não veria o milagre. Irmãos, não se preocupe.
se você não tem nada, o teu Deus, Ele tem tudo, e Ele quer usar você. Ele não quer usar você dentro da sua capacidade, Ele quer usar você naquilo que Ele pode fazer. E quando eles entenderam que eles não tinham nada para oferecer naquele homem que estava no caminho do templo, eles falaram: olha, filho, olhe para nós, olhe para nós. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, Lagoinha. Há alguém olhando para você nesse caminho. A tua família está olhando para você nesse caminho. Os teus amigos estão olhando para você nesse caminho. E o que eles precisam enxergar em você não é o que você tem, não é o que você faz, não é o que você é, mas aquele que você serve, aquele que está em você, aquele que opera através de você. Talvez podem olhar para você e pedir alguma coisa, e você vai olhar para ele como Pedro, como João: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não posso te curar, eu não posso mudar a tua vida, mas aquele que eu sirvo, o nome de Jesus, o dono do caminho, este pode fazer. Eu estou nesse caminho. A partir de hoje, levanta, 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 anda, 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 vem pro caminho, vem pro caminho. Aleluia, aleluia. Pessoas vão vir para o caminho de Jesus pela tua vida, queridos. Pessoas vão entrar nessa caminhada pela tua vida. Ei, quando você olhar para trás com a lâmpada que está nas suas mãos, que é a palavra de Deus, quando você olhar para trás, você vai estar iluminando um monte de gente. Você vai ver que tem um monte de gente te seguindo. Você vai ver que tem um monte de gente se inspirando através da sua vida. Ei, você foi chamado para ser fonte, para transportar. Então vive esse caminho, sabendo que no caminho do templo, que no caminho da fé, que no caminho para Cristo ainda há milagres. Lagoinha, ainda há milagres, ainda há céus abertos. As coisas ainda acontecem. Deus continua mudando história, Deus continua abençoando, Deus continua salvando e transformando vidas. Não desista, pastor, é tanto tempo, são 30 anos, são 20 anos, não tem mudança. Ei, Deus, Ele quer te usar. Não importa o tempo, irmãos, vai acontecer. Há muitas pessoas que estão olhando para você, e elas estão à beira do caminho, elas estão clamando. Talvez não por fora, mas por dentro elas estão clamando. Elas estão precisando de socorro, elas estão precisando de ajuda. Ela está precisando de alguém que vai, aleluia, ela está precisando de alguém que vai passar por esse caminho e vai se importar com ela e vai olhar para ela. Eu vou falar algo para vocês, querido. Jesus pregou essa palavra aqui para fariseus. Jesus pregou essa palavra aqui para pessoas que conheciam a palavra de Deus. Jesus pregou essa palavra aqui, irmãos, para homens religiosos, homens que estão no caminho, mas não olham para quem está à beira dele, homens que não se importam com o reino de Deus e nem com o evangelho, homens que não se importam com pessoas, homens que não se importam com nada a não ser serem vistos. Não, queridos, nós não fomos chamados para uma vida eu. Nós somos chamados para viver uma vida com Cristo. Nós somos chamados para o caminho com Cristo. É tudo por Ele, para Ele, irmãos. E sem Ele não tem propósito nenhum. Sem Ele não tem as bênçãos. Sem Ele não vale a pena eu ter um bom carro, uma boa casa, fazer uma viagem, ter um bom trabalho, ter uma boa faculdade, irmãos. Sem Ele não vale a pena. É melhor com Ele. É melhor com Ele. É melhor com Ele. Aleluia. Deus quer que as pessoas que estejam à beira do caminho, elas voltem para o caminho. Jesus, passando por uma estrada, viu um homem na beira do caminho clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo que a multidão impedia, mesmo que tantas situações e circunstâncias impediam desse homem acessar o caminho, a palavra de Jesus, irmãos, abre portas. A palavra de Jesus tira qualquer bloqueio, qualquer impedimento, qualquer barreira. Irmãos, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer no campo de Deus, no reino de Deus. Tudo pode acontecer. Basta apenas uma palavra, basta apenas o chamado de Cristo. Jesus falou: filho, venha para cá. O que você precisa que eu volte a enxergar? Jesus cura aquele homem, e aquele homem pula, salta, festeja e percorre aquele caminho com Cristo Jesus. A realidade dessas parábolas, irmãos, é a realidade da nossa vida.
Coloque a mão no seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com aquilo que vai acontecer através de você. Ele se importa, irmãos, não somente com o seu ponto de partida, não somente com a metade da sua caminhada, não somente com cada passo que você der, mas Ele se importa também com o final. Ele se importa onde você vai chegar. Ele se importa com o seu destino, e Ele está com você. Ele se importa, irmãos. Ele se importa com a ovelha que se perdeu. Ele se importa com a dracma que está perdida. Ele se importa, queridos, tanto com o filho que volta para casa, mas também com o filho que está dentro de casa. Essa palavra de Jesus é para todos. A palavra do caminho é para todos. Queridos, não se perca no caminho. Talvez você se sente perdido, talvez por algum motivo você se perdeu, talvez pelo cansaço, dificuldade ou alguma frustração da caminhada fez você parar, o GPS perdeu o sinal, mas Jesus chama você novamente nessa noite para viver o novo dele, para viver nessa estrada que Ele preparou para a sua vida, para viver um destino novo. Ei, queridos, é noite de nos arrependermos, é noite de nós clamarmos, é noite de nós orarmos, porque o Deus que está nessa casa, o Deus que está nessa igreja, é o Deus que cuida de cada um de nós, é o Deus que cuida da sua vida, é o Deus que te chamou a esse lugar. Então ore a Ele, peça perdão a Ele, fale com Jesus, fala: Senhor, nessa noite eu volto para o seu caminho. Fala: Senhor, nessa noite eu te confesso como único, como suficiente, como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor, nessa noite eu fui encontrado. Diga comigo, Lagoinha: nessa noite eu fui encontrado por Ti, Jesus. Nessa noite eu volto para o caminho. Nessa noite eu reconheço que eu preciso do Senhor, em nome de Jesus. Essa oração é a oração mais forte que nós podemos fazer. É a oração que conclui toda essa palavra, e é a oração que faz acontecer uma festa no céu. É uma oração que alegra o coração de Deus. É o maior propósito da mensagem de Deus. É o maior propósito da pregação do Evangelho. É o maior propósito de tudo que vai acontecer na sua vida. É o que Jesus irá ouvir de você falando: que você confia nele, que você se entrega a ele e que você está no caminho dele. Queridos, há uma festa nos céus. Há uma festa nos céus nessa noite. Se você orou de todo o seu coração, se você orou de todo o seu coração, se você falou nessa noite, se é um novo tempo na sua vida, se você reconheceu o Senhor, ou se voltou para o caminho do Senhor, quando eu disser 3, Lagoinha, eu quero que você levante a sua mão o mais alto que você puder, porque nós queremos celebrar a Jesus. Nós queremos ver a festa na terra, porque eu sei que já há festa nos céus. O Senhor já ouviu o teu clamor, Ele já ouviu a sua oração, e nós queremos celebrar pela sua vida em nome de Jesus. Se há alguém aqui no 3, você levanta a mão em nome de Jesus. 1, 2, 3. Levanta a sua mão. Quem encontrou o bom tesouro? Temos 1, 2, 3, 4, 5 lá atrás. Você encontrou o bom tesouro. Você encontrou o bom tesouro. Você encontrou aquilo que Deus mostrou para você. Eu quero pedir para você sair do seu lugar. Vem aqui na frente. Vamos adorar Jesus, Lagoinha. Adore o Senhor com essa canção. Vamos louvar com essa canção em nome de Jesus. E nós vamos orar, e nós vamos clamar, e nós vamos agradecer. Celebra mais forte, Lagoinha, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Te oferecer
Lagoinha! Abra os seus olhos e contemple. Aleluia. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Aleluia, glória a Deus. Essa é a boa parte em que todos nós contemplamos. Queridos, Jesus ele tem um bom tesouro para nós. Jesus ele tem uma recompensa para nós. Mas eu vou falar aquilo que é mais valioso para Cristo. O que é mais valioso é o que está acontecendo aqui. É o que acontece na nossa vida, no nosso coração, quando a gente é encontrado, quando a gente é resgatado pelo pastor. Não por mim, pelo pastor Jesus. Essa é uma noite de resgate. Essa é uma noite que aquilo que é tão valioso foi encontrado. Se não fosse valioso, ele não ia procurar constantemente. Ele não ia procurar até encontrar. Vocês são valiosos, vocês são preciosos. Vocês é o maior tesouro que Jesus tem. Nós, igreja, somos o maior tesouro que Jesus tem. E a Bíblia diz que há festa nos céus. Vocês lembram da história aqui? Na mesma parábola, em 3 histórias, elas terminaram da mesma forma. E é da forma que vai terminar aqui nessa noite. Aqui não tem irmão mais velho, tá? Aqui só tem pessoas que vão celebrar a Jesus, vão participar dessa grande festa, vão participar desse novo tempo na vida de cada um de vocês. E se é festa, Lagoinha, na festa tem palma, não tem? Na festa tem palma. Na festa nós celebramos. E quando eu disser 3, no 3, eu quero que cada um de vocês olhe para trás, porque nós temos um presente nessa festa para dar para cada um de vocês, amém? Amém? Então é no 3, tá bom? Então vamos lá, Goinha. 1, 2, 3. Olha para trás, por favor. Aleluia! Sejam bem-vindos à família de Deus. Nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte. Nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte. Glória a Deus. Eu quero pedir para todos vocês, ovelhas do Senhor, presentes, tesouros de Deus, acompanhe os nossos irmãos aqui pelo corredor, por favor, que a gente quer pegar o telefone de vocês, a gente quer acompanhar vocês nesse novo tempo da vida de cada um de vocês. Então vá ali com o pastor Marcos ali, vá com o time da consolidação, não deixe de deixar ali o seu contato. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos acompanhar, cuidar de você. Glória a Deus, Lagoinha, aleluia. Eita, irmãos, o tempo do culto acabou, mas a festa não acabou. Tem alguém aí feliz com a festa? Tem alguém aí que vai viver uma caminhada de festa essa semana? Glória a Deus. Então, irmãos, eu desejo a cada um de vocês a melhor semana da sua vida. Uma semana que quando você caminhar, algo vai acontecer. Irmãos, tu vai contar o testemunho para mim. Alguma coisa vai acontecer essa semana. E alguma coisa boa, tá? Uma coisa boa. Alguém vai voltar para Jesus. Alguém da tua casa vai te procurar. Alguém que precisa liberar perdão vai procurar você. Irmão, alguma coisa vai acontecer. Mas você vai viver nessa caminhada dessa semana um milagre em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você vá em paz. E nos vemos aqui no próximo culto em nome de Jesus. Amém?
Eu quero pedir apenas 10 segundos para os irmãos, tá? Só 10 segundos e está encerrado o culto, que eu vou ali para baixo esperar vocês. Deus abençoe.